Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estamos de volta para mais um vídeo jogando torneio live. Esse torneio eu joguei na Recife Poker Club, inclusive quero agradecer a eles pelo convite e pelo buy-in que eles me deram também, por um clube novo que está agora aqui em Recife, recomendo bastante. E antes de começar o vídeo, vou pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem se vocês jogarem alguma mão diferente no final do vídeo, porque me fortalece muito, ajuda a gente a crescer o canal e indicar o canal para mais pessoas e assim incentivando a gente a criar mais vídeos. Fechou? Mas uma novidade que eu tenho para vocês é que agora somos parceiros da WPT Global. Inclusive hoje estou sorteando 20 tickets do torneio que vai ter sábado, que é mais de 100 mil garantido, buy-in de apenas $1. Eu vou estar sorteando na minha live hoje na Twitch e também no meu Instagram, então me sigam lá para vocês ficarem por dentro. Muito obrigado WPT pela parceria. Também estou explorando um pouco mais do Cash Game lá na WPT, muita gente já me falava sobre. Agora estou podendo ter a oportunidade de conhecer mais por dentro e estou curtindo bastante. Semana que vem vai sair o vídeo explicando como foi meu resultado do mês passado no online, nesse mês de julho como foi no online também. Só mais uma informação, esse torneio que eu joguei é 50 mil garantido, foi um main event que teve aqui na minha cidade. O buy-in foi de R$150. Eu segui um pouco a estratégia que eu fiz no último torneio. Eu cheguei um pouco atrasado, mas propositalmente a intenção era pegar o torneio já perto do final do registro para dobrar e depois pegar o addon. É um torneio com addon. Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo. Assim que cheguei no clube, já fui fazer o registro. O buy-in do torneio, como eu falei, é R$150. Começa com 25 mil fichas. Eu já fiz logo minha inscrição, fui procurar meu assento. A gente já estava no 6º nível de blind, na blind 500 mil. E aqui vamos para a nossa primeira mão do torneio. A gente tá no small blind com 20 mil fichas. A gente já pagou alguns big blinds. A gente recebe esse rei do small blind. Uma informação importante é que a mesa tá bem curta. Se eu não me engano, a mesa tinha no máximo 5 pessoas. Esse torneio também era dia classificatório, então tiveram vários dias de torneio para no final de semana ter o dia final, se não me engano, no domingo. E esse torneio tinha garantido 25 mil reais pro primeiro. Eram 50 mil garantido de premiação e 25 mil era garantido para o primeiro colocado. A mesa roda em fold até chegar no hijack. Ele acaba dando um raise 2k, que seria 2 big blinds. A ação chega na gente, acho que não tem muito o que fazer. A gente tem 20 big blinds com rei. Acho que a única ação seria ir ao win. E é o que a gente faz, a gente vai ao win e já vamos ao win na nossa primeira mão jogada no torneio. O jogador do hijack nem pensa muito e já dá em call. E ele mostra um dama 10 suited. E a gente tá na vantagem muito absurda de 80-20 basicamente contra a mão dele. Agora é só torcer e pedir pra segurar, pra gente não cair na primeira mão do torneio. E no flop, vamos ver. Já bate nosso rei, então deixa a gente bem tranquilo na mão. Já deixa a gente com mais que 93% de chance. No turn bate 2, deixa ele draw in dead. E agora a gente dobra nosso stack e vamos ter mais ficha agora para trabalhar no torneio. E essa era a ideia inicial que eu tinha na hora de registrar o torneio, como eu falei para vocês, que eu queria chegar mais tarde exatamente para isso. Para pegar uma mão, dobrar e já ter um stack um pouco mais confortável, um stack de dobra, do que passar várias horas jogando no torneio para chegar perto do final do registro e ter o mesmo stack, entendeu? Então, torneio lives eu gosto bastante da late registro. Late registro é entrar no torneio perto do final do registro. Eu acho que isso me ajuda muito para evitar muitas horas de cansaço em torneio lives. Depois da dobra, a gente basicamente ficou card dead. Card dead basicamente é quando você só recebe cartas que tem que foldar. Essa hora a gente volta pro stack de 20 mil fichas. O blind já subiu, ou seja, a gente passou quase um nível de blind sem conseguir jogar nenhuma mão, só pagando big blind ou defendendo big blind, foldando flop. E agora a gente recebe esse as dama suited no big blind. E o jogador que tá no bottom, aquele mesmo jogador que dobrou da gente na mão passada, ele acaba dando raise para 3.500 fichas. Aquela mesma situação, a gente tem 20 mil fichas, não tem muito o que fazer. Com menos de 14 blinds aí, eu acho que a melhor decisão, sem dúvidas, é ir ao win. Principalmente que a gente viu que ele deu aquele call de dama 10 suited, então ele pode dar muitos call piores ainda, a gente domina ele em várias mãos. E é o que a gente faz, a gente vai ao win nessas 20 mil fichas. Ele perde contagem, faz aquele charmezinho que vai dar o call e acaba dando call. E vamos para all-in na nossa segunda mão jogada. E essa é uma das desvantagens de você chegar no torneio com os blinds um pouco mais altos, porque você vai estar muito disposto à variância, porque vai estar sempre indo all-in ou jogando com um stack muito curto. Então você vai estar disposto à variância muito maior. Como eu falei, ele dá call desse dama valete off. Não sei se esse call é muito bom, não estou muito acostumado com esse nível de blind. Infelizmente já bate o valete dele no flop, no turn bate nossa dama, agora só o Ice salva a gente. E no river bate um 2 de copas e a gente acaba caindo na nossa primeiro tiro do torneio. Me falem aí nos comentários se vocês acham que isso é um bom call dele ou não. A gente teve que dar um rebuy, eu dei a opção de dar o rebuy duplo com 50 mil fichas ou dar o rebuy normal com 25 mil fichas. Nesse momento eu decidi que seria mais interessante eu dar um rebuy duplo e é o que eu faço. Eu dou o rebuy duplo, pego 50 mil fichas, mas já caio no big blind com esse dama 9 suited. Se eu não me engano, o rebuy duplo era R$250. Como é um torneio com garantido muito alto, eu acho que compensa bastante. Ainda vai ter o addon depois de terminar o registro, então eu acho que compensa bastante o rebuy duplo, que vai ser o dobro de fichas. A gente defende esse dama 9 suited no big blind contra 2 jogadores. Uma informação importante que eu preciso repassar é que esse jogador que está na nossa esquerda, ele vai jogar bastante mãos, é um jogador recreativo, que é bastante frequente no clube. Eu já conheço um pouco do jogo dele. Quase todas as mãos que eu jogar nesse torneio eu vou jogar contra ele. A gente acerta sequência no turn, só que é uma sequência para baixo. No flop a gente tinha um segundo par. A mesa roda de check flop, no turn eu checo também. O jogador da nossa esquerda que tá no hijack acaba apostando 5 mil fichas, eu dou call seguindo para baixo. Eu dou check river, ele tem ação. Ele pensa e acaba fazendo uma aposta de 25 mil. Eu nem penso muito, porque eu conheço o tipo de jogador que ele é.
E eu acho que ele vai blefar muito nesse tipo de spot. Ao longo do torneio vocês vão entender as mãos que ele joga. E, infelizmente nessa situação ele tinha um Ice, ele seguiu pra cima, eu segui pra baixo. Ele acaba puxando o pot. A gente fica com um restinho de ficha pra trás, não caímos no torneio ainda. Obviamente, contra um jogador normal que eu não tenho nenhuma informação, eu optaria pelo fold nesse dama 9. Mas como eu já tenho informação desse jogador, eu preferi dar o call com esse perfil dele. Depois de girar uma órbita na mesa, a gente recebe esse 10-10, que a gente tem apenas 9.000 fichas na blind de 1.500. O jogador da mão passada que ganhou a mão da gente abre do hijack 4.000 fichas. O jogador da esquerda dele vai ao in com 20.000 fichas, a gente tem 10-10. Com 9.000 fichas apenas, eu acho que é um call tranquilo para esse shove dele. Agora a gente tem a chance de triplicar o stack. Eu quero que vocês fiquem muito atentos com esse jogador na nossa esquerda, como eu falei, a gente vai jogar muitas mãos contra ele. E eu quero que vocês reparem também as mãos que eles estão jogando, para vocês entenderem minhas linhas de raciocínio nas próximas mãos. E com esse 10-10, com 9.000 fichas no Big Blind, a gente tem equivalente a 6 Big Blinds. A única decisão a se fazer aí é ir ao win. Apesar do pot já ter 30.000 fichas, a gente não vai ganhar o valor total que vai ter no pot, pois a gente tem menos fichas do que os jogadores que estão indo ao win. E a gente vai ao win, decisão muito tranquila da nossa parte. O jogador que está na nossa esquerda, que abriu, dá call também, então vamos para um all-in triplo nessa mão com 10-10. O jogador da nossa esquerda mostra um sólido 10 e valete off. E o jogador que foi all-in com 21.000 fichas mostra um mais 4 off. No flop, já vem o valete dele, ele acaba dando uma bad na gente. Agora só um 10 no baralho salva a gente. No turn bate o As e a gente tá perdendo pros dois. E no River bate o 6 e a gente acaba sendo eliminado do torneio mais uma vez. Mas como a gente não desiste, decidi ir pra terceira bala, decidi de novo dar um rebuy duplo com 50.000 fichas, ou seja, mais 250 reais. No total já foram 650 reais de buy-in. Mas sem estresse, porque tudo isso estava programado. E essa seria a minha última bala. Se eu caísse desse torneio agora, eu não daria outra reentrada, porque ainda teria o valor do addon que eu iria pegar também, que o addon seria 100 reais, 75.000 fichas, então compensaria muito. E a gente tem esse Ice Valete Off no TG, eu acabo dando um Open Raise de 4k, que equivale a 2 BB, a blind já tá 1.000, 2.000. A ação chega com o jogador do button, ele acaba dando call. Esse jogador do button é aquele do Dama 10 e do Dama Valete Off, que deu a bad na gente contra as Dama. O Big pensa também e acaba dando call. A gente vai pro flop contra 2 jogadores, ou seja, 3 pessoas no flop. E no flop vem Valete Rei 9 com 2 de copas. O Big acaba anunciando check no que bater. Eu acabo optando da check também, por ser um spot multi-way, ou seja, tem muita equidade splitada nesse board. Eu ainda tenho um jogador do button para falar depois de mim. Eu tenho apenas o segundo par da mesa. Ele acaba fazendo a bet de 6.500 fichas. O jogador do Big acaba foldando. A ação chega na gente, eu acho que é um call bem tranquilo aqui ainda. Eu só percebi agora na edição que o jogador na nossa esquerda, aquele mesmo, também estava na mão. E ele acaba foldando. Com isso, vamos pro turn apenas com 2 pessoas. Eu e o jogador do button. Uma coisa para se atentar é que a gente tá com 38.000 fichas. O pod já tem quase 30.000 fichas. Então o SPR já tá bem encaixado. No turn bater esse 9 de paus. Eu acabo optando pelo check. Agora com a ação no jogador do button, ele acaba apostando novamente. Nessa dobra do 9, não esperava tanta aposta dele. Acho que alguns RX podem começar a checar turn para controlar um pouco o tamanho do pot. Ele pode ter uma barra lá assim com os melhores RX, mas eu acho que ele não vai ter, porque ele iria de 3-bet. Então eu acho que não faz muito sentido essa aposta dele, turn. Ele não faz uma size alta, ele faz uma size de 11.000 fichas. Eu acabo dando call. O pot já vai para 51 fichas e a gente tem menos de 30.000 para trás. E claro, com as tringas eu acho que ele tem nenhuma, ou quase nenhuma, betando flop contra 4 jogadores. Eu acho que nenhum 9 vai apostar, só se for 2 pares e vira full turn. River bater esse 8 de ouros, eu acabo dando check. Ele acaba pensando um pouco o River, não sei se ele tá pensando em blefar a mão dele, eu acabava ele betando, fazer foldar mãos parecidas ou melhores. Ele acaba desistindo da mão também, acaba dando check. E ele mostra um sólido valete 8 suited que deu call no botão. Então já dá pra ter um pouco de noção que o pessoal da mesa tá um pouco pra frente, tá jogando bastante mãos. E a gente acaba puxando esse pot, que é muito importante pra gente nesse momento do torneio, que a gente acaba ganhando mais fichas. E tá bem perto de terminar o registro e começar a usar. 12 mãos depois a gente recebe esse Dama Valete Off no MP, na blind 1.500, 3.000. Agora a gente tá com 65.000 fichas, é a nossa última mão antes de terminar o registro do torneio e começar os addons. Então a gente vai ganhar mais 75.000 fichas dos addons. A gente acaba abrindo esse As Dama Off com 6.000 fichas, ou seja, 2 Big Blinds. O jogador na nossa esquerda, aquele mesmo, acaba dando call do hijack. Uma coisa que eu não prestei atenção, só depois na edição que eu percebi, que foram mais jogadores para mão. Eu achei que tinha sido só eu e ele, mas foram 4 jogadores pro flop. Então o pot já tem 30.000 fichas, já tem quase metade do nosso stack no pot. No flop já vem um Rei 7-4 com 2 de ouros. A gente não tem nenhuma carta de ouros, mas a gente tem um As Dama. Eu acho que aqui eu errei. Eu acho que aqui era o melhor ter ido de check. Eu apostaria com As ou com a Dama de ouros. Eu acho que seria a melhor opção. O jogador do Big acaba checando. Chega em minha ação. Eu acabo fazendo uma aposta de 10.000 fichas, que seria um terço do pot. O jogador da nossa esquerda já dá insta call.
ele nem pensa muito, os outros dois jogadores acabam foldando, que seria o button e o big blind. Eu acho que o meu erro nessa mão foi betar flop. Eu acho que eu só apostaria com o as de ouros. Talvez com a dama de ouro seria uma boa opção apostar flop também, para limpar um pouco de equidade. Esse board no board favorece muito o nosso range de open raise do MP. Como é o rei flop, eu acho que não tem muito sentido apostar turn. Faria sentido se eu tivesse o as de ouros, que aí eu teria um bom bluff river caso batesse carta de ouros, que eu conseguiria bluff. E eu acabo checando turn nesses 5 de paus. O jogador da nossa esquerda dá insta check também. River bate 9 de paus. Eu acabo checando também, acho que não vamos muito inventar nesse tipo de situação, acho que é só dar give up da mão e aceitar que a gente perdeu. Eu acho que se eu seguir a linha do bet, check bet, eu acho que esse jogador na minha esquerda não folda nada, ele é bem pagador também. Ele acaba mostrando o bluff dele, o valete e 8 suited. Ele tinha um flush draw no flop, no turn abriu uma broca também para ele. E river ele blefou anunciando a win. Essa é uma informação bastante importante para vocês perceberem, que ele é bem capaz de overblefar em vários tipos de situação. Então por isso que eu dei aquele call com um 9, naquela situação que o Ás e o 9 seguia no comecinho do torneio. Aos poucos eu acho que vocês vão entendendo um pouco o range que ele joga bastante wide, um range muito amplo. Ele é capaz de blefar várias situações, mas também não podemos menosprezar o jogador, porque ele tem noção do jogo e pode valibetar bastante. Após encerrar essa mão do As-Dama, chegamos ao fim do registro. Começa o mandamento do addon. Para quem não sabe, o addon é adicional. Você paga mais um valor e ganha mais uma quantidade de fichas. Nesse torneio, R$100 equivalia a 75 mil fichas. Eu acabei optando por pegar, porque compensa bastante, já que o buy-in é 150, 25 mil fichas, o addon seria 100, 75 mil fichas, né? Então compensa muito pegar o addon. Agora com um stack um pouco melhor, quase 120 mil fichas, com mais 9 off, a gente abre do MP 8 mil fichas, que seria 2 big blinds na blind 2, 4. Nessa situação do torneio, o torneio não iria acabar hoje, porque seria o dia 1, o dia final. Isso era na terça-feira, o dia final seria no domingo. Esse torneio ia até o nível 15, se não me engano, acho que na blind 10 mil. E a mesa toda folda, chega no big, ele pensa um pouco na ação dele, se ele vai tribetar ou não. Ele acaba optando de jogar só de call. É uma coisa pra gente ficar um pouco alerta, já que o big blind, quando tribeta, principalmente na posição que eu tô abrindo, é uma mão muito forte. Mas ele acabou optando de jogar só de call. Bate o bordo com 2-8 e uma dama. Ele checa, a ação chega em mim e eu acho que eu faço uma c-bet range, um bordo bem tranquilo para c-betar. Eu acho que eu posso c-betar e vou c-betar todas as mãos que eu abri nessa posição. Ele não pensa muito, acaba me dando um raise, um clique basicamente, né? Eu faço 7 mil, ele dá um raise de 15 mil fichas. Como eu tenho uma mão muito ruim, talvez uma mão com mais 9 suited de ouros, copas ou espadas, eu pudesse dar um call, mas mesmo assim seria bem close pro fold. Eu acabo só foldar mesmo, não quero me envolver nesse tipo de spot e vamos para a próxima mão. Depois de foldar muitas mãos, chegamos na próxima mão, a gente recebe esse 2-2 no cutoff. Agora a blind já está 2.500, 5.000, a gente tem 70 mil fichas mais ou menos. Eu anuncio um all-in, é menos de 15 blinds. Todo mundo da mesa pensa um pouco, mas acaba foldando e a gente acaba puxando esse pote com 2-2, só dá... É o famoso steal, né? A gente só rouba as blinds e dá uma manutenção no nosso stack. Duas mãos depois a gente chega no Big Blind com 77 mil fichas, na Blind 2.500, 5 mil, a gente recebe esse As e 8 suited, o torneio já vai se encaminhando para a reta final, a mesa toda folda, chega no Small Blind, ele acaba indo ao win, bem rápido, eu dou um insta-call, eu nem penso muito, ele tem poucas fichas também, eu tenho um próximo de 15 blinds, então é um call muito tranquilo, ele mostra um valete 9 off, e a gente tem um 60-40 contra ele nessa reta final do torneio. É muito importante que a gente ganhe esse win agora, porque a gente dá uma dobrada muito boa. Se a gente ganhar, a gente vai para mais de 155 mil fichas, deixa a gente com um stack muito confortável para jogar e tira um pouco a gente dessa zona dos 15 blinds, né, que é bem ruim jogar. Vamos para o flop, já bate nosso As na tampa, para acabar a empolgação do nosso adversário, mas também bate o 7 e o 10, que deixa ele na broca. No turn bate o 6, continua na broca, a gente tá com 93% de chance de ganhar a mão, e no river dobra o 6 e a gente puxa esse pote muito importante para nossa etapa do torneio nesse momento. Pelo que eu me lembro, o torneio todo a gente passou com o máximo 6 pessoas nessa mesa, então sempre ficava entre 5 e 6 pessoas, então quanto menos pessoas na mesa, pior pra gente, porque a gente paga o Big Blind mais rápido, e como é Big Blind ante, vai ficar naquela corrida de sempre ficar pagando Big ante, e toda dobrada é muito importante nesse torneio, principalmente nesse tipo de mesa que a gente tá. Duas mãos depois da nossa dobra, a gente recebe esse As e 3 suited no button, a gente continua com um stack de 150 mil fichas, a ação chega na gente, eu acabo dando um mini raise de 10 mil fichas, na blind 2.500, 5 mil, o jogador do small blind dá call, e o big acaba foldando. Lembrando que o jogador do small blind é aquele jogador que está jogando basicamente todas as mãos, ele deve ter uns 80 de VIP no mínimo nesse torneio, em todas as vezes que eu jogo contra ele também.
No flop bate As 4-2, com 2 de ouros, a gente recebe top pack com broca. Eu acabo decidindo checar, ele checa, eu checo. Eu decido checar para controlar o pot também e deixar ele ser agressivo contra mim. Turn, ele acaba apostando, ele faz uma bet de 25 mil, é um bet pot, é uma aposta muito alto. Eu dou call bem tranquilo, top pé, broca, ele é um jogador bastante agressivo. River bate um 7 de paus e River ele acaba indo na win e eu dou um call insta. E ele mostra um 5-3, seguido flop. É uma mão que inacreditável, nem eu acredito no momento. Mas eu acho que eu joguei ela muito mal e eu vou explicar o porquê. Então, turma, o que me faz acreditar que o call foi ruim não foi a mão em si, e sim todo o contexto da mão. Ele basicamente vai ao win mais do que pot, e eu dou um call muito rápido, sem pensar, um call intuitivo assim, por ter, eu acho que é uma memória seletiva do jogador, de ele poder blefar, eu bloqueio sequência, bloqueio top pair, e pô, nunca que eu esperava ele ter um 5-3 off do small blind. Então, claro que eu esperava que ele tivesse um range muito wide, então por isso que ele teria umas mãos para blefar também, mas eu acho que daria para foldar tranquilamente por todo o contexto da mão, né? A gente tinha acabado de ter tido uma dobra, a gente tinha ainda, sei lá, 100 mil fichas para trás, o pot tinha 80, então acho que dava para foldar e seguir para a próxima mão, evitar esse spot, mas eu acho que eu fui muito intuitivo, não pensei muito e fui pela ação mesmo, assim, sem pensar. Eu acho que por isso o meu call foi ruim. Eu acho que se eu der esse call várias vezes contra esse tipo de jogador, contra ele também especificamente, eu vou acertar esse tipo de call. Infelizmente a gente pegou ele no nuts, é uma situação bem inacreditável. Pô, é isso, velho, não sei nem muito o que dizer. Eu acho que eu joguei mal esse torneio algumas mãos, poderia ter evitado algumas coisas. Eu queria também ouvir a opinião de vocês, como vocês jogariam, se vocês jogariam muito diferente as mãos que eu joguei, quais mãos jogariam diferente, e é isso. Rapaziada, não se esqueçam que semana que vem vai sair vídeo novo. Vou voltar com os vídeos de vlog, eu falando da minha rotina, dos meus resultados no Poker Online. Hitei jackpot esse mês, então fiquem ligados que vai estar bastante interessante o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, me segue no Instagram, na Twitch, me acompanhe nas redes sociais, que agora com essa parceria com a WPT vai ter muita informação nova para vocês e novidades que eu vou compartilhar com vocês e também vou ajudar vocês também. Então é isso, rapaziada. Não se esqueça, se inscreva na WPT usando meu bônus Vini. Manda um print que eu mando um ticket pra você lá. Fechou? Valeu, até semana que vem. Valeu.